Você já se sentiu como um rio que tenta fluir morro acima? Você faz tudo certo. Medita, busca, visualiza, lê sobre espiritualidade, mas a vida insiste em barrar seu caminho, em trazer a não fluidez, o mesmo ciclo repetitivo. É aquela exaustão silenciosa de dar o seu melhor. A frustração de sentir que sua energia está bloqueada e que o universo, ou sua própria alma, está em um silêncio profundo. Sentimos que o destino nos pune, ou que a lei da atração nos esqueceu, e é aí que caímos na armadilha da resistência oculta. A grande revelação, aquela que Cláudio Naranjo nos convidaria a acessar, é que essa não fluidez da vida não é uma punição cósmica, é o último e mais urgente chamado do seu campo vibracional para a morte de uma identidade. Perceba bem, o que está estagnado não é o seu potencial, mas sim a rigidez de um personagem interno que se recusa a ser flexível. O diagnóstico simbólico se revela na sua ansiedade silenciosa, naquele eco de que algo grita por dentro, mesmo quando você está em paz aparente. É a urgência de controlar o futuro, de forçar a manifestação, um gatilho neuroemocional que sinaliza que o ego está em coma e, desesperadamente, não quer se render à nova realidade que a vida exige. Olhamos para a vida e pensamos que a culpa é do lá fora, mas a maior resistência não é o universo. É a ilusão de quem você acha que é e de quem você deveria ser para merecer a felicidade. Naranjo chamava isso de tirania do dever ser, a armadura do caráter que nos impede de fluir. Já Gabor Maté falaria da ferida da desconexão, o trauma que nos faz buscar controle externo porque perdemos a confiança na nossa própria fonte interna. A rigidez da vida é um reflexo fiel do seu caráter que se recusa a ser flexível. O que de fato morre nesse processo de dor e estagnação é a velha máscara que tentou controlar a fluidez. Ela morre para que sua frequência interna clame pelo real alinhamento. Neste vídeo vamos juntos desvendar o que essa dor de não fluidez quer matar dentro de você. Guiados pela sabedoria de Cláudio Naranjo e pela neurociência espiritual, vamos entender por que certas dores insistem em voltar, como a frequência vibracional explica isso e, mais importante, como começar a jornada de volta para si mesmo, reequilibrando sua energia e atraindo a vida que você realmente merece. Não é sobre fazer mais, mas sobre deixar de ser o personagem que te mantém preso, para que o fluxo e a paz interior se instalem como uma consequência orgânica do seu ser. Onde está o erro invisível de quem busca o despertar? Ele reside na autoimagem de buscador espiritual, que, ironicamente, sabota o seu alinhamento. Não se trata da sua fé, mas da armadilha do ego que se veste de espiritualidade performática, transformando a busca por paz e plenitude em mais uma tirania do dever ser, uma identidade rígida que te obriga a vibrar alto a qualquer custo. E essa exigência, essa pressão, cria uma frequência de esforço, não de fluxo. A busca constante por novas técnicas de manifestação, na verdade, bloqueia o seu circuito de recompensa, um mecanismo neuroquímico de pura dopamina. Essa busca incessante vicia o cérebro na expectativa, mas anula a paciência vibracional necessária para que a transformação profunda aconteça no tempo da alma. Você se cansa de tentar manifestar e vê tudo permanecer igual, porque o desejo do ego de controlar o processo é mais forte do que a rendição ao silêncio e à presença. A fluidez só se manifesta na coerência vibracional que nasce da sua verdade emocional e não da força de vontade. Um dos maiores cuidados que Cláudio Naranjo nos ensinaria é com o senso de ser especial, que o ego usa para justificar a não fluidez da vida. O ego, ao sentir-se estagnado, não aceita a falha e cria a narrativa de que sou um guerreiro da luz com uma missão tão grandiosa que estou sendo mais testado que os outros. Essa crença é um mecanismo de fuga sutil que paralisa sua frequência. Não é um teste cósmico, é um padrão de comportamento disfuncional do seu caráter neurótico, uma forma de autossabotagem inconsciente que exige de você a humildade e a compaixão de olhar para a sombra e para o trauma que insiste em vibrar no caos. O alinhamento de alma só ocorre quando esse personagem, essa ilusão de ser especial, morre.
A lei da atração é frequentemente mal interpretada, vista como um mero pensamento positivo, quando, na verdade, é a ressonância emocional que determina o seu campo. É por isso que, muitas vezes, você atrai o medo que está tentando evitar. O fator silencioso que anula a sua manifestação é a ansiedade silenciosa pela perda, um gatilho que cria um campo eletromagnético de antecipação da escassez. Seu cérebro, mesmo que a mente consciente diga "eu sou abundante", está vibrando na frequência de defesa. O medo, quando reprimido, ativa o sistema de defesa e o cortisol, e essa neuroquímica se traduz vibracionalmente na frequência da escassez. A lei da atração não responde ao seu pensamento positivo, mas sim à sua verdade emocional mais profunda, aquela que muitas vezes está dominada pelo medo da não fluidez. Para dissolver esse padrão punitivo da mente, precisamos de uma técnica que mova a atenção do que falta para a coerência emocional. É um pequeno ritual introspectivo, focado primeiro em honrar a emoção de querer controlar ou o medo de que as coisas deem errado. Acolher a ansiedade em vez de reprimi-la é o primeiro passo de compaixão. O próximo passo é trazer essa emoção acolhida para a respiração consciente. Isso reprograma o seu cérebro, a neurociência da presença, e dissipa o campo de ansiedade. Ao fazer essa transmutação, você não está apenas pensando positivo, está realmente mudando a frequência de suas feridas emocionais. Esse é o reencontro com o ser, que é digno de viver algo melhor, porque ele parou de vibrar a resistência. Muitos de nós carregamos a dor de nos sentirmos perdidos, ou espiritualmente perdidos, como se o universo estivesse em silêncio, e isso nos leva a uma busca incessante que se torna a nossa identidade. Mas o que acontece quando paramos de buscar e começamos apenas a ser? Surge um medo profundo, o medo da não identidade. Vivemos repetindo padrões negativos e autossabotadores sem saber como quebrá-los, e a ideia de largar o controle parece significar desistir de tudo. Existe um grande engano sobre o que significa soltar o controle. Não é ser passivo, não é a desistência passiva, que é uma fuga disfarçada do presente e das emoções dolorosas. A verdadeira rendição ativa é o oposto. É a escolha consciente de agir a partir de um lugar de fluxo, de alinhamento com a alma, e não mais da urgência ansiosa ditada pelo ego. O que realmente morre quando a vida não flui é o personagem que vestimos. A armadilha de ser o guerreiro da luz, ou o buscador sempre em ascensão, se torna apenas mais um molde rígido. A libertação não está em ser esse título, mas em ser simplesmente quem você é em sua essência autêntica, livre da necessidade de performar a cura ou o despertar. Essa morte do personagem é assustadora para o ego, pois ele se agarra à sua história de sofrimento e autossabotagem como prova de sua existência. Quando você permite que a vida lhe mostre onde você está vibrando o desalinhamento, você honra a vulnerabilidade como força. É nesse espaço, livre da necessidade de provar ser iluminado, que a transformação profunda da alma pode finalmente germinar, pois o silêncio interno começa a curar as feridas invisíveis que você tem carregado. O reencontro consigo exige que a velha identidade se dissolva no silêncio que cura. Sua busca por um ideal de vida, que deveria ser um farol, pode se tornar a sua maior barreira, gerando uma dissonância cognitiva avassaladora. O erro fatal que o ego comete é tentar controlar o tempo divino com sua rigidez. A mente exige um timing perfeito, um caminho sem falhas, e essa tentativa de controle da realidade gera um estresse constante de cortisol, bloqueando a plasticidade cerebral. Você se esforça, mas seu corpo e sua mente estão vibrando na frequência do conflito. Essa rigidez da expectativa, do ego perfeccionista, é o que anula a frequência vibracional de fluxo e alinhamento. É preciso um modelo mental que transmute essa ansiedade de controle em uma intenção elevada, que de fato honre o tempo do campo unificado. A intenção não pode ser de manifestação forçada, mas de coerência emocional. O controle é uma ilusão que tenta anular a dor do desconhecido. Ao invés de lutar para controlar o processo de cura, podemos usar o ensinamento de Tom Campbell
sobre consciência. O tempo não é linear para o campo vibracional. A fluidez e o alinhamento acontecem no agora, no momento em que você desliga a urgência de controlar o futuro e se reprograma para a presença e a compaixão. A verdadeira reprogramação mental começa quando o ego perfeccionista morre, dando espaço à sabedoria de que a paz interior é um subproduto de ser e não de fazer. Quando a vida não flui, nossa primeira reação é fazer mais, nos esforçar mais, buscar mais técnicas. Mas a sabedoria oriental, aquela que ecoa no Bhagavad Gita e ressoa com o silêncio que Cláudio Naranjo ensina, nos convida ao caminho do não fazer. O silêncio, e não a autoafirmação constante, é muito mais poderoso que a intenção forçada. Na quietude, você desliga o ego narrativo que insiste em controlar, o córtex pré-frontal, como Eckhart Tolle aborda, e cria o espaço sagrado para que a voz da alma se manifeste. O silêncio interno é a única frequência onde a sua verdade emocional pode ser ouvida, e assim o alinhamento se torna possível. Olhe para a natureza, a metáfora do rio, que não precisa se esforçar para fluir. Ele simplesmente honra a presença de sua nascente e a rendição à gravidade. O rio não tem a ansiedade de controlar o seu curso, ele apenas flui. A lição é de paciência vibracional, um ensinamento de que a fluidez é um subproduto da sua rendição à inteligência maior, o universo, e não um ato de vontade forçada. O que morre aqui é a urgência neurótica do ego em empurrar o rio. A libertação surge quando você simplesmente é em presença. O ego perfeccionista abomina o vazio e a solidão, porque nesses espaços o seu poder de controle é aniquilado. No entanto, este vazio é o portal para a única coerência que, de fato, atrai a realidade desejada. O grande segredo para manter a coerência emocional não é simplesmente pensar positivo, mas sim alinhar o que você sente sobre a vida que não flui com o que você deseja para a sua alma. A dissonância cognitiva surge quando a mente afirma "eu sou grato e abundante", mas o corpo e a frequência vibracional ainda ressoam o medo da perda e o trauma não resolvido. Essa falta de alinhamento é o que chamamos de sinais sutis de que sua frequência está desalinhada. O mecanismo da autossabotagem inconsciente se manifesta em pequenas reações diárias. Não é apenas a procrastinação ou a autoanulação, mas a incapacidade de sentir plenamente a alegria de viver, a sensação de estar anestesiado. É o seu subconsciente te protegendo de um novo trauma, mas, ironicamente, bloqueando o fluxo e a manifestação. A cura exige que você honre o vazio, o luto e a dor antes de sentir a gratidão e a luz, pois só na vulnerabilidade verdadeira a coerência da alma é restaurada. A dor que não permite que a vida flua muitas vezes reside na ferida da não aceitação, um padrão invisível que paralisa sua frequência vibracional. É a busca por uma espiritualidade que se torna uma fuga sutil do trauma não processado. O ego, ou o caráter neurótico, como Cláudio Naranjo e Gabor Maté nos ensinam, se disfarça de espiritualizado para evitar o encontro com a dor. A não aceitação da dor é o bloqueio vibracional mestre que anula todo o fluxo e a manifestação. Você se sente cansado de tentar manifestar mudanças, porque a sua energia está presa no passado não acolhido. Aqui reside o efeito Pigmalião interno. A sua expectativa inconsciente de que as coisas sempre dão errado molda a resposta do ambiente baseada na neurociência da expectativa. O ego espera o erro para se proteger e o universo responde a essa frequência de defesa, de desalinhamento. Sua vibração de dor não processada é o que realmente bloqueia sua cura. O que precisa morrer é essa profecia punitiva interna, para que você possa finalmente se sentir digno de viver algo melhor e merecer a cura e o amor verdadeiro. O reconhecimento da dor é parte fundamental da transformação espiritual e emocional. A maioria de nós falha ao tentar soltar o controle, sem antes honrar a emoção de querer controlar. A rendição é vista como um ato de fraqueza, mas, na verdade, é um salto quântico de confiança e a ação mais corajosa que o ego pode permitir. A transmutação da dor não é reprimir o desejo de controle,
mas acolhê-lo como a voz do seu cérebro primitivo que está com medo e tenta sobreviver através da rigidez. O acolhimento é a compaixão que desarma a defesa e inicia a verdadeira cura. Para guiar esse processo, podemos praticar o método do contrato de não controle. Não se trata de uma afirmação vazia, mas de um ritual diário de presença e intenção. É um passo a passo para renegociar com o seu cérebro de sobrevivência. Por 24 horas, você escolhe conscientemente não lutar contra a realidade, mas observá-la com presença e silêncio. Você assina um contrato consigo mesmo de rendição ativa. Isso reprograma o seu sistema nervoso para a confiança no fluxo divino, permitindo que a energia que estava presa na luta se mova para o alinhamento e a libertação. Quando olhamos para trás, percebemos que a crise ou a não fluidez persistente não foi um castigo, mas sim o catalisador necessário para o seu despertar espiritual. Existe uma história real. Pense em alguém que passou anos presos em uma crise de 3 anos, insistindo em um padrão de relacionamento tóxico ou carreira insatisfatória. Essa crise forçou a morte do ego, porque a velha identidade não conseguia mais sustentar o sofrimento. Foi nesse ponto de saturação que a nova identidade, aquela mais autêntica, conseguiu se manifestar. A não fluidez, portanto, funciona como um feedback energético honesto e urgente, forçando você a parar de agir a partir da rigidez e a começar a ser a sua essência. Essa é uma das revelações de verdades ocultas. A estagnação é o termômetro que mede o quanto você ainda está resistindo à sua própria libertação. O desejo oculto do público é encontrar um sentido para o sofrimento. E o sentido aqui é este. A crise é o útero que expulsa o que não serve mais. O que morre é a necessidade de provar algo para o mundo ou para si mesmo. E o que nasce é a força e a resiliência que vem de dentro. A transformação vibracional é uma escolha consciente de permitir que a rigidez morra para que o fluxo divino possa se estabelecer naturalmente em sua vida. Quando a vida não flui, a tentação é usar a linguagem do autocuidado como uma forma de autocomplacência, mascarando a real necessidade de uma ação alinhada. O paradoxo do amor próprio reside justamente em distinguir isso. Amor próprio não é aceitar a inércia, mas sim ter a coragem de romper ciclos de autossabotagem, mesmo que isso gere desconforto imediato. Não podemos ser como aquela pessoa que confunde o acolhimento da dor com a permissão para que o padrão se perpetue, usando a espiritualidade como um véu fino sobre a ferida aberta. O verdadeiro legado de Naranjo nos chama a despertar a autenticidade essencial, a virtude que emerge após a purificação das estruturas rígidas do eneagrama. O que o ego perde é a necessidade de controle e de performance. Ele perde a rigidez neurótica que exigia que a vida fosse de um certo jeito. O que a alma ganha é a libertação e a força que surgem quando você se permite ser imperfeito, mas autêntico. O renascimento do ser acontece quando a frequência vibracional não depende mais de muletas espirituais ou de manifestações forçadas. A fluidez passa a ser o estado natural, pois você se alinhou com quem você realmente é, sem o peso da máscara do eu perfeito. Chegamos ao ponto onde a jornada se completa, mas a caminhada continua. Vamos fazer uma recapitulação da morte simbólica do que realmente aconteceu dentro de você. O que morreu em seu ego não foi o seu potencial, nem a sua capacidade de amar, mas sim a rigidez neurótica que exigia o controle a todo custo, o ego de Naranjo que se apegava à luta. Morreu também a falsa identidade espiritual que você vestia, aquela do buscador incansável que não podia parar. O que permanece é o seu ser, mais leve e alinhado. O gatilho final da reversão é a aceitação profunda de que a fluidez não é uma meta a ser manifestada com esforço, mas sim uma consequência orgânica do ser. Quando você para de lutar contra a correnteza da vida, você se torna a correnteza. Essa mudança, do esforço para o fluxo, tem uma base profunda. A morte do ego é, neurologicamente, a redução da narrativa do eu no córtex pré-frontal, um estado de presença que Eckhart Tolle descreve.
o despertar da consciência no corpo, no agora. A fluidez é o subproduto do fim da fuga do presente, o principal gatilho neuroemocional que nos mantém presos na estagnação. Neste momento, o chamado à ação não é sobre fazer, mas sobre sustentar esta nova consciência no seu dia a dia. O universo não está esperando que você vibre alto de forma forçada. Ele está esperando que você deixe de vibrar a resistência do seu ego. A maior fé que você pode cultivar agora é a confiança na sua própria capacidade interna de curar-se. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.